Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Maria José Alves, ela que é promotora de justiça do Ministério Público de Alagoas e titular da 38ª Promotoria de Justiça da capital. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Hoje a gente está aqui para falar dessa campanha lançada em agosto, que é o Agosto Lilás, uma campanha do Ministério Público, e a gente quer saber da senhora quando que começou, vai durar o mês todo e qual o lema dessa campanha. Olá, obrigada pelo espaço. Primeiro é preciso dizer, enfatizar que o Agosto Lilás não é uma criação do Ministério Público de Alagoas. Não é? Embora esteja acontecendo em quase todas as unidades da federação, muitos órgãos ministeriais, muitos gestores públicos, muitas instituições têm feito, adotaram a campanha Agosto Lilás, mas o Agosto Lilás surgiu pela primeira vez em 2016, em Mato Grosso do Sul. Foi inclusive uma gestora de uma secretaria estadual que elaborou o projeto, levou para Compromisso e Atitude. Compromisso e Atitude integra as políticas públicas da Secretaria da Presidência da República, em Brasília, e aí muita gente começou a abraçar. Nós então resolvemos abraçar, tanto que a partir de agora, de 2017, o Agosto Lilás integra o calendário oficial do Ministério Público de Alagoas. Agosto, óbvio, por conta da Lei Maria da Penha, que no último dia 7 de agosto completou 11 anos, e Lilás por conta, as pessoas perguntam por que lilás, com tantas cores, mas o lilás, na teoria das cores, quem estuda as cores sabe que o lilás é a fusão da cor azul com a cor rosa. O azul é tradicionalmente uma cor masculina em várias culturas, o rosa uma cor feminina, e as mulheres que lutam há várias décadas por essa igualdade de gênero, então viram isso, perceberam e fizeram essa fusão lilás, significando o quê? Que nessa batalha, nessa luta, pela igualdade, pelo fim da violência, homens e mulheres estão unidos, eles não estão em posições antagônicas, estamos juntos por um mesmo objetivo. O lema da campanha deste ano é qual? Não deixe acontecer mais uma vez, não espere acontecer mais uma vez. Por que isso? Porque nós temos vários casos de reincidência, nós temos históricos de partes, de agressores e vítimas que vivem essa realidade. Temos também mulheres que, apesar de saírem de um relacionamento abusivo e violento, partem por uma outra relação, uma outra pessoa, mas também igualmente agressiva e violenta. Então é por isso o nosso lema. Eu acho que é um lema que realmente está dentro daquilo que nós queremos, que é convidar a todos para quebrar a vítima, para quebrar o silêncio, e quem tiver conhecimento de que alguém é vítima de violência doméstica e familiar, para deixar de ser omisso. Então, o objetivo principal dessa campanha é conscientizar, também diminuir os casos e fazer com que as pessoas conheçam mais, por exemplo, o número 180, denunciar. Conhecer toda a rede de atendimento, mas principalmente, fundamentalmente, quebrar o silêncio, porque o que ocorre o silêncio, ele é o maior aliado, com certeza absoluta, do autor de agressão de violência doméstica, com certeza. A omissão também. Havia um ditado no passado que as pessoas diziam, né, quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, o garfo, a faca, se mete tudo, toda a cozinha, porque não é possível que a gente se omita. Nós temos casos que, depois que a vítima ouve, casos inclusive muito graves, gravíssimos, aí quando a gente chama algumas pessoas que dizem, mas há vários anos era assim, eu dizia, quer dizer, todo mundo, a família, todo mundo tem conhecimento, e as pessoas, e ainda há, acredite se quiser, hoje em dia ainda há gente, familiares, pais inclusive, que acham que se casou, tem que aguentar até o fim. É sua escolha, você tem que aguentar até o fim. Nós tivemos um caso, não aqui em Alagoas, porque eu integro a Comissão Nacional dos Promotores de Combate à Violência Doméstica, que é a COPEVID, é uma comissão formada pelo Ministério Público Brasileiro, portanto quem integra são promotores dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, todos federal e territórios, e nós tivemos um caso em São Paulo, onde ela procurou a ajuda do pai. Primeiro as agressões verbais, depois ameaças, agressões físicas, ela procurou a ajuda do pai numa madrugada. O pai a mandou de volta, porque disse que ela estava casada, o lugar dela era na casa com o marido e com os filhos, e ele a matou. Na madrugada em que ela foi até a casa do pai e ele poderia ter salvo a vida da filha, entende? Então, assim, essa concepção, essa mentalidade tem que ser mudada
Então a campanha é isso, primeiro voltada diretamente para a mulher vítima de violência doméstica, depois para a comunidade, para a sociedade como um todo, e claro, divulgar a rede de atendimento, divulgar. A imprensa tem sido uma parceira fundamental na divulgação disso. Pois é, aí a senhora acabou de falar um caso e nessa questão do machismo, como é que a campanha também aborda isso, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade ainda é uma sociedade machista, né? Extremamente. E aí a gente tem que todo ano fazer campanhas como essa, por exemplo, e também trabalhar, né, na educação, por exemplo. Então, vocês estão tendo palestras também e ações, né? Porque a educação, a gente sabe, né? Assim, isso não é retórica, eu acredito, eu já fui educadora, eu acho que ainda continuo como educadora, porque nós podemos ser dentro da esfera onde atuamos educadores, mas já fui educadora tecnicamente falando, lecionei, fiquei muito tempo na sala de aula, tive turmas desde pré até ensino médio e técnico de contabilidade, enfim, eu percebo que é possível você mudar a mentalidade não só do homem, porque embora tenha o nome de machismo, o machismo, ele é também, as mulheres também são machistas, são as mulheres que criam os filhos, são as mulheres que passam muitas vezes essa mentalidade e muitos homens saem reproduzindo, mas a mudança de cultura, mudança de perfil de comportamento não é algo que você numa campanha ou você num dia que você vá numa sala de aula, e isso tem que fazer parte do currículo escolar, e isso tem que ser trabalhado verdadeiramente. Mudar a cultura, mudar a postura exige tempo, então precisa se começar, precisa, porque está no eixo da prevenção, e aí é uma mudança a longo prazo. Temos as questões a médio prazo e, é claro, os de imediato, que são os casos que chegam para nós. Chegam muitos casos, é gritante, ainda mas também é extremamente positivo saber que se os números que nós temos hoje, os números que eu tenho na promotoria, não são números de eu acho que, não são. São números trabalhados em cima de todos os casos que nos chegam, são feitos gráficos, então hoje eu tenho um retrato da violência doméstica familiar contra a mulher sob a forma da Lei Maria da Penha, que há uma diferença, é a questão da violência de gênero em Maceió, onde eu sou órgão de execução. Então, o que eu percebo, os números são grandes, mas se os números estão assim é porque também muitas mulheres gritaram, falaram, denunciaram, saíram, quebraram o silêncio, assim como a sociedade e a comunidade também, porque ainda há muitos crimes acontecendo no recôndito do lar, nas alcovas, sem que ninguém saiba. E antes os números eram menores porque não acontecia, não. Antes as mulheres tinham muito medo e constrangimento, medo de falar, medo de denunciar, principalmente não só na família, na sociedade. Essas mulheres iam às delegacias e lá havia um destrato, elas eram obrigadas a ouvir piadas, entende? Sabe que, ou então, se apanhou quantas vezes? Há quantos anos está assim? É porque gosta, entende? Mesmo dos operadores, mesmo de quem lá estava à frente, é preciso mudar isso, e é preciso mudar na sociedade, é preciso mudar dentro do sistema de justiça, dentro daqueles servidores que atuam, são os profissionais da segurança pública, inclusive nas especializadas, há muito que mudar, mas também tem muita coisa positiva acontecendo. Antes da gente falar pontualmente sobre os números mesmo, doutora, eu queria saber da senhora qual é essa definição de violência doméstica e familiar, porque a gente, né, é o termo usado pela justiça, pela sociedade, violência doméstica e familiar, mas eu quero saber o que a lei considera como violência doméstica e familiar. Eu até agradeço essa pergunta, porque tem sido uma discussão, a gente inclusive fez um curso agora, eu dei 2 aulas para profissionais, policiais civis, militares, agentes de ressocialização, peritos de IML, corpo de bombeiros, e trabalhando muito isso. Porque, por exemplo, você tem o mapa da violência geral. Dentro do mapa da violência, você tem o mapa da violência contra a mulher. E aí você pega a mulher que está andando pela rua e é assaltada por um desconhecido, a mulher que está envolvida no todo tipo de violência. Dentro da violência contra a mulher, nós temos um outro recorte, que é o recorte da violência doméstica familiar contra a mulher, que pode ser qualquer tipo de violência, pode ser 2 irmãs que brigaram, pode ser qualquer, mas nós temos um outro recorte, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher sob a forma da Lei Maria da Penha, que é o que nós estamos trabalhando. E o que é isso? É a violência doméstica que ocorre com base no gênero, é a violência que aquele companheiro, ou ex-companheiro, marido ou ex-marido, às vezes até um irmão, alguém do sexo masculino, e às vezes pode não ser, nas relações homoafetivas, acha que esta mulher, ela é inferior,
ela não tem direito nem à vez nem à voz, ela está num estado de vulnerabilidade como a mulher ao longo da história esteve. Por isso que é tão importante ver a história, é importante ver qual era o papel que a mulher tinha até há pouco tempo atrás. Essa mulher não tinha direito a absolutamente nada, essa mulher era coisa. E, infelizmente, muita gente ainda acha que a mulher é coisa, entende? Quer dizer, isso é violência de gênero. Às vezes nós temos um caso de violência entre um casal, casados, um homem e uma mulher, mas que não é Lei Maria da Penha, porque não é gênero. Entre irmãos, eu tenho um caso, uma coisa assim para as pessoas entenderem de uma forma bem simples. Um casal de irmãos, eles herdaram, os pais morreram, eles herdaram uma propriedade. Nessa propriedade, um caso realmente nosso, nessa propriedade tinham 2 casas. Essas casas eram separadas por uma cerca de madeira. Madeira antiga, apodrecendo, resolveram construir um muro de alvenaria. Quando estão construindo um muro, ela achou que ele tinha invadido 1,5 m para o lado dela. Ela chama a cunhada e começam a discutir, as duas discutindo, cada um de um lado, na sua propriedade. Ele chegou, viu ela chincalhando, as duas partem para vias de fato. Então ele parte em socorro da mulher e começa a brigar com a irmã, empurra de cá, empurra de lá. A irmã vai para a delegacia da mulher, faz um BO contra ele, aí é colocado a Lei Maria da Penha, determina que ele fica afastado 500 metros. Como assim? As casas são praticamente vizinhas, é só um muro. Não é violência de gênero aí, entendeu? Não é. Houve violência? Houve. Então vai para outro juízo. Se for leve, a agressão for de menor potencial ofensivo, vai para algum dos juizados especiais civis e criminais, se não para alguma das outras varas criminais que não são privativas. Entendo, agora ficou bem explicado, né, para as pessoas entenderem. Nós temos esse exemplo, temos exemplo de 2 irmãos que brigaram pelo controle remoto, 2 irmãos, esses bem jovens, ele com 17, ela com 19, 2 outros irmãos que brigaram por causa de um suco de laranja, porque ele tomou o suco que ela tinha preparado para ela e começaram a brigar, entende? Quer dizer, a gente tem que ter um olhar, eu tenho muitos casos, mas este caso que eu estou trabalhando, ele é único naquele momento. Eu tenho que primeiro ver a incidência da Lei Maria da Penha, é violência de gênero, aí eu parto para os caput do artigo 5º da lei, que fala no domicílio doméstico, na residência, entre pessoas que têm laços de consanguinidade ou afetividade, ou entre relações de companheiros ou ex-companheiros, marido ou ex-marido, enfim. E aí a gente aproveita para divulgar o número 180, né, o 180, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, que está na sua tela agora. Doutora, qual a importância desse número, desses 3 números, 180? Olha, ele é fundamental, mas é fundamental mesmo, falo com experiência. Eu sou ponto focal do Ligue 180 em Maceió. Ponto focal é a pessoa para quem o Ligue 180, que é a sede que fica em Brasília, manda todas as denúncias, eu recebo por e-mail. Então eu vejo, só por conta do Ligue 180, no último ano, eu requisitei para as delegacias especializadas, DDM1, que atende a parte baixa da cidade, e DDM2, que fica no Salvador Lira e atende a parte alta da cidade, eu requisitei 432 inquéritos, diligências e, claro, o respectivo inquérito com base nele. Então, eu sou ponto focal para aqui, mas a doutora Ilza Paiva Torres, que coordena o Núcleo dos Direitos da Mulher do Ministério Público, é ponto focal para o resto do Estado, porque em ela recebendo, como ela é do núcleo, ela encaminha para os promotores competentes de acordo com o local do fato. Falando de Maceió especificamente, o Ligue 180 faz imensa diferença, sabe? Com base, inclusive, alguns casos eu já atendi, porque foi feita a diligência, recebi resposta, já demos encaminhamento ao procedimento, mas é claro que nós temos aquela questão dos trotes, nós temos um caso que foi até incrível, porque denunciaram, quando se foi ver, o casal vivia muito, muito bem, e quem denunciou? A irmã, por ciúmes. A irmã vivia uma relação abusiva com o marido, com ciúmes dessa irmã que tinha uma relação muito positiva, de cumplicidade, de companheirismo, denunciou o cunhado e a irmã. Agora fizemos levantamento para ver se realmente era verdade. Então tem isso, mas a maioria não. Então ligue 180, você mulher que está a assistir, por favor, ligue. E o que guarda-se o anonimato, outras pessoas também que têm conhecimento podem denunciar, não precisa ter medo, a identidade não é revelada, porque às vezes as pessoas têm medo disso, mas ligue. Se tiver conhecimento do caso, ligue para dizer, para não ser omisso, e se for a própria vítima, ligue também, porque nós estamos prontos para ouvir e socorrer. Ok, doutora, já a gente vai falar mais sobre os números que chegam lá, a 38ª Promotoria da Capital, e também vai falar mais também sobre as ações do Agosto Lilás, que o Ministério Público Estadual está atuando aqui. Daqui a pouco, já.
Voltamos com o nosso TV Cidadã. Nossa entrevistada, Maria José Alves, promotora de justiça do Ministério Público de Alagoas. Ela que é titular da 38ª Promotoria de Justiça da capital. Está nos falando aqui sobre o Agosto Lilás e os números da violência doméstica contra a mulher, né? Doutora, a gente vai falar dos números mesmo, a senhora já adiantou um pouquinho, mas só em 2016, mais de 3 mil casos, né? Isso. Esse ano já tem alguns a mais aí. Na capital, mais de 10 mil procedimentos tramitam na 38ª Promotoria. Isso. Como é que a senhora enxerga esses números? Bem, é o seguinte, esses mais de 10 mil casos, eles estão no juizado da violência doméstica familiar contra a mulher, que é o único da capital. E a minha 38ª Promotoria de Justiça, a atribuição dela é junto a esse juizado. E a gente, dentro dessa esfera, a gente atua em todos os casos. Porque nós, por exemplo, a gente tem lá a Defensoria Pública, que atua junto à vítima e junto ao agressor. Mas nós também temos muita gente que tem advogados particulares, portanto, a Defensoria Pública não irá atuar. Mas o Ministério Público sempre atua. A gente fala em juizado da violência doméstica e a gente foca muito a questão criminal. Né? Só que a Lei Maria da Penha é uma lei que atua na esfera civil e na esfera criminal. Tanto é que todas as quintas e todas as sextas, a gente tem em média 44 audiências, 22 na quinta, 22 na sexta, só dos feitos cíveis, porque a Lei Maria da Penha também atua na área cível. As medidas protetivas de urgência são, em sua maioria, mais de 90% delas são de caráter cível. Agora, eu tenho, claro, para cada medida protetiva de urgência, mais de 90% das medidas eu tenho feito criminal, porque às vezes eu não tenho, às vezes eu só tenho cível, tá? Então eu tenho todos esses procedimentos, esses mais de 10 mil. Só que esses mais de 10 mil, eu tenho aí dentro medidas protetivas de urgência e feitos criminais. Então, para cada ato de violência, via de regra, eu tenho 2 feitos. Um processo que vai caminhar no cível, que é a medida protetiva de urgência, e um processo que vai ser o inquérito, a denúncia que vai caminhar no criminal. É grande o número? Assusta, mas também o número nos dá um alento. O número nos diz porque a maioria desses casos chegou porque foi a própria vítima que ligou. A vítima se socorre do 190, a guarnição, então é a polícia militar que vai até lá. Muitas vezes ela não faz isso, mas a maioria das vezes é assim. Ela vai diretamente à delegacia, muitas vezes ela vem direto ao juizado. Procura diretamente o Ministério Público, procura diretamente a Defensoria ou a equipe multidisciplinar. São em menor número. Via de regra, chega através da Polícia Militar, flagrante, e depois as delegacias especializadas. E esses números nos dizem também que as pessoas que as vítimas, as mulheres, estão quebrando silêncio, sabe? Claro, muitas mulheres ainda vivem essa violência, né, dentro das 4 paredes, sem que ninguém sabe, sem que ninguém veja. A gente tem caso inclusive de uma operadora do direito que não pertence ao nosso Ministério Público, de outro estado, que ela vive chegando machucada. Todo mundo sabe que ele é extremamente violento, que ela é uma promotora de justiça e ela não consegue. Por quê? Porque ela desconhece a lei, porque ela fica constrangida e envergonhada. Então, acontece em todas as esferas, só que as mulheres de um nível socioeconômico e cultural mais alto, elas se incomodam mais com o que as pessoas vão dizer, entendeu? Pois é, por isso que eu já ia perguntar à senhora, qual o perfil da mulher que sofre violência doméstica, né? Mas pelo jeito que a senhora está falando, não há um perfil realmente definido. Não há um perfil definido, não há um perfil fechado, só as mulheres, não sei, da periferia, só as mulheres, não. E há esse pensamento que realmente acontece mais nas classes inferiores. Olha como é a questão de lógica. Porque eu tenho o maior número de casos entre as classes menos privilegiadas, socialmente, economicamente falando. Porque, vamos pensar, se você pegar, né, a pirâmide das classes sociais, você vai ver que nessas classes sociais menos privilegiadas, o número de pessoas é maior, o número de famílias é maior. Nossa, porque a desigualdade social no Brasil, ela é gritante, é uma das maiores do mundo. Claro que, então, na camada mais alta, eu tenho um percentual menor de famílias e de pessoas. Nas camadas menos favorecidas, maior. Óbvio, eu tenho, proporcionalmente falando, um número maior de casos. Isso não significa que aconteça mais. E acontece em todas as esferas
esferas, em todas as raças, em todos os credos. Olhe, você não vai acreditar que as pessoas simplesmente dizem, eu sou cristã, eu sou da igreja tal, eu sou como se isso fosse. Acontece também, nós temos um caso de um pastor, eu vou falar mínimo sobre o caso, porque de um pastor que estava fazendo com que a esposa acreditasse que ela estava ficando louca. E ela estava acreditando nisso. Acredite, ele estava fazendo, ele fazia tudo para que ela pensasse, inclusive a medicação que ele dava, ela às vezes ficava assim, com espuma pela boca, e, tá vendo, você está ficando louca. Quando ela nos procurou, ela disse que realmente estava acreditando que estava enlouquecendo. Ele é um pastor, entende? Então, é claro, porque pode acontecer, acontece também entre os cristãos católicos. Eu estou dizendo porque o pastor é o representante maior da igreja protestante, já que os padres não podem casar, não é? Então, é um caso assim, então acontece, sabe? Não dá. E o recorte também que a gente precisa fazer, o recorte da mulher negra dentro da violência doméstica familiar contra a mulher, que ela tem que lutar contra 2 tipos de violência, o preconceito e a violência propriamente dita, sob a forma da Lei Maria da Penha, que é também muito gritante, muito forte. Pois é, aí só em Maceió, 794 no casos no último ano. Isso. E esse ano já 455 casos. Tá, então vamos lá. Eu tenho 794 casos que já foram realmente, essas 455 denúncias, com base no que eu recebi, tá, dos inquéritos, porque muita coisa eu recebo e eu entendo que não é violência doméstica com base no gênero, porque o artigo 5º da Lei Maria da Penha fala, esta lei incidirá nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, sempre que a violência estiver com base ao gênero. Então, eu já fiz encaminhamento de mais de 300 casos, onde eu suscitei a não incidência da lei, o juiz não concordou, foi para a Procuradoria-Geral de Justiça, porque o artigo 28 do Código do Processo Penal prevê isso, foi para lá e a assessoria desses 300 e poucos casos, apenas um voltou dizendo que não, que eu estava equivocada, que era sim violência. O resto, eles realmente entenderam que não era toda assessoria técnica, então o juiz é obrigado, com base nisso, fez os encaminhamentos para outros juízos. E então eu tenho hoje 455 denúncias já ofertadas. Realmente a gente pensa, nossa, são o quê? 6 meses, porque esse meu levantamento foi até o final de junho, então no primeiro semestre. E se a gente começa a pensar que no último ano foram 794 em 12 meses, você fazendo, né, a proporcionalidade, você percebe, nossa, aconteceu muito mais este ano. Mas talvez este ano, com base em todas as campanhas, nós estivemos em muitas escolas, nós também faz parte do Augusto Lilás este ano, mas antes, tivemos em março, lá no Bergel do Lago, fizemos um trabalho muito bom lá, e lá tem o MP comunitário, que atende, é o primeiro programa social do MP, que atende toda a comunidade do Bergel, Virgínia dos Pobres 1, 2, 3, toda a Hora Lagunar, que a gente sabe que é uma localidade, um lugar de muita exclusão social. Então, quiçá, né? Fico pensando, quem sabe aconteceu mais, porque graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente, não é só do Ministério Público, não, essas mulheres estão ousando buscar mais ajuda e falar mais, não é? E denunciar. É verdade. E aí, já que a senhora começou a falar sobre as ações, como é que está a campanha? A campanha saiu às ruas, o Agosto Lilás realmente vai durar um mês todo até aí, o dia 31 de agosto. Saindo às ruas, estando junto com a população. Também na campanha há participação de personalidades alagoanas, né, para chamar mais o público. A gente ficou muito feliz, porque quando a gente levou isso para a nossa assessoria de comunicação, eles desenvolveram o projeto, muitos servidores, promotores e procuradores do MP, mas também o presidente do TJ, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público estava aqui, o conselheiro também quis abraçar, nós temos empresários, temos artistas, temos pessoas das mais várias, enfim, de toda a sociedade, de todas as camadas sociais e de todos também, de todos os setores, abraçando essa campanha. Por que homens? Porque a nossa campanha, nesse sentido, tem sido com homens, os cards, né? Tem sido com homens, os cartazes, porque é a nossa lembrança. Porque muita gente fica falando contra o feminismo, contra a mulher, não, como se fosse uma luta contra os homens, não é. Os homens também abraçaram esta campanha. Dia 5 de agosto, sábado passado, sábado retrasado, nós estivemos no calçadão do comércio, no centro mesmo do comércio. Resolvemos escolher ali, porque se fôssemos para a área nobre, Ponta Verde e adjacências, a gente tiraria
muita gente que lá não frequenta. E o centro de Maceió é um local onde todas as classes lá estão. E olha, e foi com muito a receptividade. Foi muito positiva, porque as pessoas pararam e elas, assim, elas perguntavam o que era. Quando a gente ia distribuir o folder, ou colocar o nosso lacinho lilás, né, que é o símbolo da campanha, as pessoas perguntavam, homens e mulheres. E nesse contato direto com a sociedade, com o público, eu parei, por acaso, 3 mulheres em momentos diferentes e, por coincidência, não sei, essas mulheres já estiveram conosco lá, sabe? Então, uma delas disse para mim, se identificou e falou, eu estive lá, eu tenho um processo lá, está caminhando, mas eu quero dizer que depois que eu estive lá, falou da acolhida da equipe, agradeceu e falou, eu pude seguir com a minha vida, eu e os meus filhos, ele nunca mais nos procurou, ele nunca mais nos ameaçou, eu preciso agradecer. Isso é muito positivo, foi entende? Um feedback, esse né? feedback, porque assim, mais do que o reconhecimento dos colegas, das outras instituições, mas quando é a própria vítima que está falando com você, que por acaso é parada por você, e que diz isso, e que de livre e espontânea vontade diz isso faz toda a diferença. E uma senhora, assim, até bem, ela falou, ela me abraçou, depois ela falou, eu preciso dizer que eu gosto muito de vocês, a minha vida é outra, entende? Quer dizer, coisa muito espontânea, de gente muito simples, mas esse retorno é fundamental, por isso que é tão importante a gente sair dos gabinetes, muito mais vezes, eu saio muito, a gente está muito nas associações, nas escolas, mas sair dos nossos gabinetes e estar, se o artista vai aonde o povo está, os promotores de justiça e juízes também, e defensores deveriam ir também aonde está a comunidade. É verdade. E a comunidade não está nos fóruns, só está quando já aconteceu alguma coisa. A gente tem que trabalhar o eixo da prevenção. Elas estão onde? Nas periferias, nas associações, nas escolas. Trabalhar com a questão da educação é fundamental para a mudança de comportamento e de perfil. É verdade, doutora, já estamos no minuto final do nosso programa. Quero parabenizar toda a equipe do Ministério Público, os promotores, os funcionários, os técnicos, o pessoal da comunicação por essa grande campanha e que todo mundo participe também, né? E tentando mudar essa sociedade, né? Nesses 11 anos de Lei Maria da Penha que a gente tem aí. Eu acredito na mudança. E fica aberta aí a palavra final. Então, primeiro, realmente eu quero dizer que esse trabalho, essa campanha é uma construção coletiva feita a muitas mãos, né? Temos os direitos humanos, que quem coordena a doutora Marluce Falcão, o núcleo de direitos da mulher, a doutora Hilda Paiva, a assessoria de comunicação, assessoria, o cerimonial e o doutor Alfredo, procurador-geral de justiça, que abraçou a campanha e colocou toda a instituição ao dispor. Mas o que eu quero dizer fundamentalmente é que dentro da nossa campanha ele é um grito de alerta, é um aviso a você, mulher, vítima de violência doméstica, denuncie, grite, não se cale. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, mas a gente só vai ouvir se você ousar denunciar e gritar. Ligue 180 também, não precisa se identificar, procure socorro, nos procure lá no MP, na Praça Cinebu, funcionamos junto com o juizado, vá às delegacias, vá à Defensoria Pública, mas não se cale, não aceite mais violência na sua vida. E você que tem conhecimento de algum ato de violência, não se omita. Porque, como diz o lema da nossa campanha, não espere acontecer mais uma vez. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã.